Olá, boa tarde, meus irmãos e irmãs. Vamos estudar Panorama da Bíblia. Dentro da Bíblia tem 66 livros. 39 livros é de Antigo Testamento, 27 livros de Novo Testamento. Quero falar sobre Antigo Testamento. Este Antigo Testamento foi escrito pela 40 pessoas. Moisés, Josué, Davi, Salomão, reis, os profetas, pelo emocionado do Espírito Santo. Então, 5 livros, Pentateuco de Moisés e poesia, e história e profeta foram feitos. História do Antigo Testamento é cerca de 4.000 anos. Deus criou Adão e Eva e Deus colocou aliança. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Se vocês vão comer fruto do mal e bom, certamente morrerás. Esta aliança de Deus, Adão e Eva não cumpriram. Por isso eles foram expulsados. Mas sabe, Deus deu misericórdia. Ele matou um animal e tirou o couro. Fez roupa para onde tem vergonha de Adão e Eva para cobrir. Nós podemos ver como que Deus matou o animal. Como símbolo de Jesus, ele deu graça. E também Deus próprio falou, Gênesis capítulo 3, versículo 15, descendente de mulher e descendente de serpente. Descendente de mulher vai pisar cabeça de serpente, significa Satanás. Pela Jesus, vai destruir Satanás, significa. Ainda que descendente de mulher feriu calcanha, mas Satanás não conseguiu. Podemos ver pelo futuro, Jesus vai ser sacrificado na cruz, mas ele ressuscitou, venceu de obra de Satanás. Depois Adão e Eva foram expulsados de Jardim de Éden. Eles nasceram, primeiro filho Caim e segundo filho Abel. Deus gostaria de receber o sacrifício deles. Mas sabe que Abel tem respeito de Deus, ele tem amor, carinho para Deus. Mas Caim não tinha nada de carinho para Deus, não tem respeito nada. Quando eles fizeram sacrifícios, Deus olhou dentro do coração de Abel, recebeu sacrifício. E Caim, ele pegou ciúme de Abel. Ele nunca arrependeu. Como que ele pensou na hora de sacrifício? Abel pensava primeiro lugar em Deus, sempre assim. E descendente de Caim, continua, Caim matou seu irmão Abel, e também descendente de Caim sempre gostaria de matar, e também alguém vai dar danadinho para ele. Ele machucou 7 vezes mais. E também 6 gerações, Lameque, ele gostaria de se casar com quando ele quiser. Todos podem se casar com muitas mulheres. Ele gosta de mulher. Assim, descendente de Caim era como filha de homens. E Deus providenciou para Eva vai nascer, substituir Abel por Sete. Deus deu herança de Sete. Sete também adorava Deus, ele amava Deus. Descendente de Sete também, Enoque também,
ele foi levado no seu reino de Deus, ficava. Mas os filhos de Deus, filho de Sete, gostaria de se casar com filho de Caim, filha das pessoas. Caim. Eles se casaram, virou carnes deprovadas. Está falando de Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 4. Por causa disso, Deus mandou dilúvio nesta terra. Antigamente, água tinha dois tipos. Em cima do céu tinha grande água, embaixo no mar tinha água. E também em cima tem origem de poço, embaixo também. A época de dilúvio de Noé, Deus soltou todos água, como ele ficava estufa para proteger pessoas. Por isso, antes de Noé, a maioria todos estavam morando, cada uma pessoa cerca de 1000 anos. Então, muitas pessoas moravam até a época de Noé, quase 1000 anos. Mas depois de dilúvio, de noite, 40 dias, no dia 40 dias, encheu, todos foram mortos na água e depois, para secar, 375 dias passou e, naquele tempo, Noé desceu na terra. Gênesis capítulo 9, versículo 11. Ele ofertou sacrifício. Deus respirou fumaça de sacrifício de Noé. Gênesis capítulo 9, 11. Eu nunca vou fazer julgamento pela dilúvio, pela água. Ele colocou no seu arco-íris, aliança de arco-íris. Deus julgou, Deus deu julgamento, mas depois sempre ele deu misericórdia para o povo de Deus. Assim, característica de Deus é justo e também graça. E depois, época de Noé, população crescendo. Mas sabe, Noé um dia ele tomou muito vinho. Naquele tempo ele produz muitas uvas. Ele tomou bastante, como cachaça, né? Ele não sabe, ele ficava nu. Noé. Seu filho, Sem, Ham, Jafé ficava. E ele estava falando como cachaça, pessoa, né? Alcoólico. Sem e Jafé, eles cobriram seu pai. Não falou nada, porque envergonha, né? Mas Ham, ele não cobriu seu filho pela seu pai, né? Seu pai com coberto. Ele xingava para outras pessoas. Podemos ver o coração de Ham. É muito, ele não tem respeito do seu pai. Ainda que seu pai fez errado, mas tem que cobrir. Não pode falar para outra pessoa xingando. Descendente de Ham, Nirod gostaria de fazer o Torre de Babel. Deus, daquele tempo Deus falou, facundai, dirigir o mundo inteiro, você vai espalhar, vai nascer filhos e vai criar todas as coisas, naturezas. Assim Deus abençoou. Mas Nirod era caçador, muito famoso diante de Deus. Então ele gostaria de contrário para Deus. Ele não quer obedecer esta lei de Deus. E ele colocou Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, versículo 4. Não vamos espalhar. Vamos contra Deus. Nosso nome vai ser muito famoso. Vamos fazer grande cidade aqui. Assim. Então, Deus próprio, Elohim, plural. Vamos descer deste lugar.
como os corrompidos humanos estão fazendo. Então, Deus espalhou pela língua. Eles gostariam de construir uma língua diferente, brigando. Todos, quem é grupo de português, vai para o Brasil, inglês para a Europa, japonês ou chinês, este mandarim para a China, assim. Depois globo, na Terra dividiu pela água, né? Por isso, hoje em dia, 2/3 de água fica dividido neste mundo todo. Deus se arrependeu. E depois, antes de Jesus Cristo, 2000 anos, um homem, Abraão, Deus chamou ele. Seu pai, Tera, ela fez ídolos. Mas Deus olhou dentro do coração de Abraão. Ele mandou palavra. Abraão, eu sou teu Deus. Você vai deixar sua parentela. Você vai sair de sua cidade natal. Você vai sair de casa de seu pai. Eu vou abençoar. Eu vou abençoar seu nome, origem de bênção do mundo. Eu vou abençoar sua descendente, vai cumprir grande nação. Então, quem vai maldiçoar Abraão, eu vou maldiçoar. Quem vai abençoar Abraão, eu vou abençoar dele. Assim, Deus deu aliança com Abraão. Ele é nação, pai da fé. E quando Deus gostaria de provar a Abraão não confessa com sua esposa Isaac. Ele foi nascido. Abraão recebeu anjo e colocou comida. Anjo de Deus abençoou. Ano que vem vai dar luz. E Abraão recebeu seu filho Isaac. Mas Deus gostaria de provar para abençoar Abraão. Abraão, você vai pegar seu filho e vai fazer sacrifício onde eu vou indicar. Você vai levar a montanha, vai fazer sacrifício. Abraão não conversou com sua esposa, orando, levou seu filho. Gênesis capítulo 22, versículo 11 a 12. Então, Abraão gostaria de matar seu filho para tirar cabeça, tirar intestino com faca. Deus falou, Abraão, eu conheço, pare. Você está a respeito de mim. Agora eu entendo. Então, Deus abençoou Abraão. Ele vai ser origem da nação da pai da fé. Assim Deus abençoou Abraão. E também quando ele também agradecendo, deu oferta de sacrifício, Deus prometeu por futuro, sua descendente vai entrar no Egito como escravo por 400 anos. Naquele tempo, eu vou abençoar sua família, vai ser nação. Eu vou treinar vocês como vai adorar a Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 13 até 16 estava falando. Isaac nasceu Esau e Jacó, gêmeos. Mas Esau gostaria de caçar. Mas Jacó característica fica com a mãe ajudando, arrumando casa. E Esau também, desde criança, crescendo como jovem, ele gostaria de caçar. Não tem interesse de palavra de Deus, não tem interesse de Deus, não tem interesse de bênção de Deus. Como que ele falou? Quando Jacó fez comida gostosa com sua mãe, quando ele estava com fome, ele sempre brincava, Jacó, eu quero comer sua comida. Eu estou quase morrendo por causa de fome. Se você quiser trocar, eu tenho primogênito de bênção de Deus. Quero trocar. Assim brincava, né? Quando seu pai Isaac falecendo,
olho não pode ver vista deles. E quero abençoar Esau, primeiro filho, para da pensão de primogênito. E pediu para o primeiro filho, vai caçar animal, vai fazer comida para eu vou abençoar Esau. Mas a mãe ouviu e também Jacó ouviu. E eles rapidinho vai pegar animal da casa e fez comida. E ela, enganando, falou para seu filho, Jacó vai por lá e vai receber o primogênito de pensão de Deus. Pai gostaria de abençoar o primeiro filho, mas ele não enxerga. E Jacó chegou com comida, eu sou Esau. Então, Jacó falou, Isaac falou, eu posso de Jacó, você não é Esau. Então eu vou testar. Me dá sua mão. Ele passou pelados. Então esse é Esau. Dá certo. Então ele comeu, abençoou. Depois terminou de pensão de Deus. Esau chegou. Estava bravo. Ele percebeu que Jacó enganou, recebeu pensão de Deus. Ele quer matar. E mãe falou para Jacó, você vai embora para meu irmão, onde mora Harão. Daqui quase 1.000 quilômetros, muito longe. Para ir, Jacó é muito difícil para visitar o tio Labão. E passando no meio lugar, onde fica Betel, ele já está quase morrendo, não sabe como vai conseguir visitar lá. E ele colocou uma pedra grande e ele deu voto para Deus. Senhor, até que voltar aqui, se Deus proteger a minha vida, eu vou dedicar aqui, eu vou tirar minha oferta de dízimo, eu vou adorar aqui. Então ele deu voto. Deus falou, quando o Jacó, onde vai por, sempre acompanhar contigo. Então eu vou chamar você até que voltar aqui te Betel. Eu vou abençoar. Sua descendência vai morar aqui até a Canaã prometida. Deus falou. Então ele entrou do casa de Labão, achou uma menina Raquel. Ele gostaria de namorar com Raquel. E um dia ele decidiu para se casar. Mas o Labão enganou Jacó, colocou sua filha primeira, Lia. Ele não gosta. Mas esse como costume redor do lugar. Primeira filha vai se casar, pode se casar segunda filha. Por isso Jacó trabalhou por ela 7 anos para ganhar Lia, sem querer. E segundo, para se casar com Raquel, ele trabalhou 7 anos. Então, para ganhar 2 mulheres, sem querer, 14 anos ele trabalhou, mais 6 anos trabalhou. Mas Labão também enganou muitas vezes. Ele é muito teimoso. Eles criavam gados, né? Quando macho e feminino vai cruzar, sempre nascer, de vez em quando nascer gado ponto preto. E Jacó aproveita a sabedoria de Jacó. Quando macho e feminino vai comer, tomar água à frente, coloca uma folha e árvore tem ponto preto, sempre. Então, quando eles vão nascer animal ponto preto. Assim, ele virou riqueza e ele se tornou rico. Quando ele se tornou 20 anos, ele quer voltar a casa, porque gado criou muito, ele possuiu muito, não pode ficar com Labão.
Então ele segredo quer voltar a casa levando suas esposas. E ele ouviu, para voltar na sua casa, ele ouviu uma notícia ruim, que seu irmão Esau está chegando com 400 soldados para matar Jacó. Jacó tinha medo, ele primeiro dividiu 2 tipos de grandes gados, né, para mandar para uma presente, uma posição dele, e depois, segundo lugar, mandou, não é muito importante, Lia. Terceiro, mais importante, Raquel, mandando com filhos. Mas 4 vezes Jacó para ir não dá, também não tem resposta de Deus. Ele ficava na beira de rio de Jaboque. Ele lutou com o anjo de Deus de noite inteira. Senhor, me abençoa, porque meu irmão vai me matar. Eu quase estou morrendo, por favor, me abençoe. E anjo demorava e ele tem que voltar até antes de amanhecer. Então, anjo pisou perna dele e ele já foi aleijado. Anjo disse que você nunca vai chamar Jacó seu nome. Enganador. Agora seu nome é Jacó. Lutou com Deus, mas Jacó sobreviveu. Esse nome é Israel. Agora seu nome vai ser Israel. Nunca vai chamar mais Jacó. Então Deus colocou o nome, substitui Jacó por Israel. Então ele recebeu a resposta de Deus. Ele se reuniu junto com seus irmãos, vivia bem, onde tem prometida Canaã. E Jacó, ele nasceu seu filho 12 filhos. Por quê? Primeiro, esposa Lia nasceu 4 filhos e Raquel não deu luz. Raquel muito triste, mas Raquel tinha sirva. Ela gostaria de colocar sirva para dormir com seu esposo e nasceu. Depois Lia também deu ciúme e também ela colocou também sua sirva para dormir com seu esposo. Jacó nasceu. Então são 12 filhos. Mas sabe, um filho de Raquel, como se chama? José. Jacó amava somente José. E ele deu comida boa, roupa boa. Então, do lado de seus irmãos, gostaria de matar ele, abominava. E também Jacó sonhou que 11 faixas adorando José, e também um sol e lua adorando para José. Ele falou para seus irmãos, então seus irmãos mais abomináveis e gostaria de matar. Jacó mandou seu filho José para levar alimentação para seus irmãos. Ele levou 11 seus filhos olhando para Jacó. Está indo sonhador, vamos matar ele. Primeiro Rubem falou, mas Judá deu misericórdia. Não vai matar. É melhor que vamos tirar um curva, colocar lá, vamos vender para edifício. Quando eles vão passar, vamos mandar, vamos vender. E também roupa de José, vamos colocar sangue de animal, vamos falar mentira para seu pai ser enganado. O nosso pai vai ser enganado. Assim que Deus mandou José no Egito. E ele de novo foi vendido casa de Potifar. Ele é como comandante de Faraó. E o que acontece? E José, qualquer coisa ele cuidava, virou bênção de Deus. Mas a esposa de Potifar gostaria de tocar ele, né? José falou, na presença de Deus, eu não posso pecar. E ele fugiu
Mas daquela mulher, esposa de Potifar, pegou túnica, manto, e explicou para denunciar. E José foi colocado dentro da prisão. E ele encontrou dois, padeiro, pinheiro. Vai fazer vinho e outra vai fazer pão. Por causa de algum veneno, esse homem colocou. Por isso quero matar. Padeiro sonhou que, sonhando, ele próprio mesmo pegou uma cesta, em cima tem bastante, cheio de pães tinha. E aves chegou, pegou todos, comeu todo. O que significa? Então ele interpretou que sonha, daqui a pouco você vai morrer. Certamente morrer. E os aves vão comer o seu carne. E cumpriu essa palavra. E quem fez vinho, ele viu tudo. Ele foi salvo, estava trabalhando do lado de rei Faraó. Faraó também sonhou muito estranha, nunca esqueceu. 7 vacas comendo, crescendo, engordou e fez muito bonito. Mas depois, de novo, emagrecendo, agora se tornou como osso com couro. E ele nunca esqueceu. Como vai esse significar? Eu quero saber. Do lado, o sirvo para fazer vinho. Eu conheço um rapaz, esse nome José, agora fica no prisão. Faraó chamou ele interpretou sobre 7 anos de abundante de alimento, sobre 7 anos de fome, e ele se tornou primeiro-ministro do Egito, José. E ele poupou todos a alimentação, arroz, feijão, carne, todos poupou. E 7 anos, passa fome, ele vendeu. Naquele tempo, já passou 2 anos, os seus irmãos e Jacó ficava no Canaã, terra Canaã. Eles passando fome para comprar a alimentação, eles chegaram no Egito. Por causa disso, Deus chamou 70 famílias de Jacó para Egito para sobreviver, para vai crescer como população. Apenas 70 famílias de Jacó chegou no Egito, morava 430 anos. A época de Abraão deu oferta. Deus falou para Abraão, pela sua descendência, vai ficar no Egito 400 anos. Esta promessa de Deus cumpriu no Egito. A época de José, Faraó tratou muito bem, mas 70 pessoas virou 60 milhões de pessoas. E também o povo de Egito tinha medo. Faraó tinha medo, né? Pode ser conquistado pela Israel, povo de Israel. Por isso eles colocaram muito trabalho e também até que não vai nascer, eles gostariam de matar antes de nascer, vai matar, colocar no rio Nilo, onde tem chácara bastante para comer. Assim, Levi, uma família de pastor, deu luz e para ver muito especial, ele é Moisés, e sumiu 3 meses dando leite de mama. Mãe é Joquebede. Não pode sumir mais. Eles colocou na cesta, colocou no rio de Nilo. E orou. Deus providenciou. Uma princesa filha de Faraó chegou para tomar banho. Ouviu voz de chorão de menino e chamou. Ela se sentiu miserável pensamento e chamou uma menina, que ele era irmão de Moisés. E ele apresentou uma mulher para cuidar, mas realmente mãe de Moisés, Joquebede. Eles ficaram
no templo de Faraó por 40 anos. Mas Joquebe, mãe de Moisés, instruiu muito quem é seu Deus, meu povo é quem é hebraico, Deus de Abraão e Jacó, José. Assim, eles conheceram quem é realmente Deus. Sua mãe instruiu muito bem para Moisés. Um dia Moisés viu egípcios maltratou seus povos, muitas vezes xingando, batendo com chicote e maltratou. Ele não pôde aguentar. Tantas vezes passou este sofrimento do coração. Um dia ninguém olhando, parece que, né? Ele matou egípcio. Acho que ninguém viu. Mas outro dia, algum egípcio falou, como Moisés, você vai matar? Então ele tinha medo. Durante 40 anos vivia no templo de Faraó, mas ele não pôde viver mais, pode ser morto. Então ele fugiu para longe de onde tem terra de Mídia. Ele morava 40 anos, Deus treinou no deserto Moisés. E um dia Deus chamou Moisés. Moisés, tira sua sandália. Aqui terra é terra santa. Eu vou mandar você para explicar para Faraó, para salvar meu povo, Israel. Ele falou, minha boca muito dura, não pode falar. Então Deus colocou Arão para traduzir a palavra de Moisés. Moisés foi presença de Faraó, do Egito. Ele deu 9 pragas. Essas pragas todos ídolos de Egito. Pensando todos os ídolos, destruindo todos os ídolos, mas Faraó não mudou. Gostaria de continuar a escravidão. 10 vezes Moisés falou, o anjo de mortos vai passar. Todo primeiro unigênito vai morrer. Então Moisés avisou para o povo de Israel, vocês vão pegar ovelha, ficando 14 dias, tratando bem como seu filho, alimentando junto. Depois mata e de noite come, passa sangue de ovelha na porta. Todos os povos de Israel fez assim, anjo de morto pulava, mas casa de Egito, casa de egípcio de Egito, todos os primeiros filhos morreram. Grande lágrima inteiro do Egito acharam. E eles têm medo de Deus, como que Deus é poderoso, perigoso também. Eles arrumando ouro, prata, as vacas, todos comida, cereal, todos arrumando. Por favor, povo de Israel, vocês vão embora, embora. Assim jeito, Moisés retirou seu povo. Esse dia de 10 pragas este dia é Páscoa. Anjo de morto pulou significa. Esse significa que sangue de Jesus vai passar, vai perdoar. Somente sangue de Jesus. Sempre Deus colocou uma símbolo de Jesus, né? Como ovelha é como Jesus igual. E depois Moisés passou no deserto com seus povos. No deserto, vamos pensar. O que tem? Tem escorpião, não tem nenhuma água, não tem árvore. 50 graus no dia, de noite menos 15 graus. Não dá para sobreviver. Eles ficaram no Egito, onde fica a pastagem, a árvore, a água fluentemente ficava aqui. Lá é Egito. Mas é deserto, não tem nada, só pedra e areia quente. Por isso eles toda vez murmuraram, porque oração. De manhã está com fome, Deus colocou manã,
Mas sabe, eles têm ganância, eles poupam. Todos estragou. Somente Deus falou, só hoje comida vai recolher. Assim, eles também, eles gostariam de comer carne, né? Deus mandou só hoje para comer você vai recolher. Mas eles recolheram muito, estragou todos. As roupas, comida, quente. No dia colocou nuvens. Onde habitava o povo de Israel, todo lugar tinha nuvem, eles protegeram como olho. E também de noite colocou fogo, grande fogo, né? Redor do povo de Deus, onde habitava no deserto, durante 40 anos. Não rasga sandália, não rasga roupa. Assim, jeito Deus dirigia. Todo dia, todo momento deu milagre. Mas, sabe, o povo de Israel, como que fez? Antes de acontecer todos os milagres, sempre murmurava. Eu gostaria de voltar, onde fica como escravidão. Eles comeram bastante salada, cebolinha, cebola, carne. Assim, ele sempre murmurava. Por isso, diretamente para ir até a prometida só apenas 11 dias dá para ir lá. Mas Deus colocou no deserto. Eles depois saiu 40 dias. E eles 50 dias já entrou. Moisés, monte de Sinai, recebeu 10 mandamentos e todas as leis, como vai cultuar no tabernáculo. E eles começaram a obedecer, mas sempre falou sim, amém. Assim que falaram, mas eles não obedeceram, sempre murmuravam. Por isso Deus colocou, continua tirando no deserto por 40 anos, por causa de desobediência. Igual mesmo da nossa vida na terra, para viver até entrar no reino de Deus, todo dia, todo momento enfrenta dificuldade. Mas nós não podemos reclamar para Deus. Nós temos que orar, agradecer pela fé. Assim jeito, primeiro descendente de geração de Israel, eles todos mortos no deserto. Quem entrou no terra prometida Canaã, segunda geração, só apenas até 20 anos entraram. Também Moisés mandou 12 espiões na terra prometida, como está? 10 espiões, todos falaram negativo. Quem entrou? Josué e Caleb. Eles falaram positiva pela fé. Se Deus ficar conosco, pelo nome de exército de Deus, vai conosco. Não tem problema. Nós podemos ganhar. Assim que falaram, conversaram, esse tipo de pessoas só entrando no terra prometida. Pela Moisés, já Deuteronômio falou 3 vezes, quando o povo de Deus vai entrar na terra prometida, como vai viver. No passado, no Egito, eles como que eles ficaram no deserto, como que eles murmuraram, todos escritos pela 5 livros, Pentateuco. Assim ensinou. Finalizando Moisés, frente de montanha, e não tinha nada de água. O que falou Deus? Deus mandou para Moisés só falar, abra pedra, sai água. Só bem simplesmente vai mandar, Deus vai dar água, assim. Mas os povos de israelitas toda vez murmurando, chateado para contra Moisés também Arão, assim, para contra Deus, né? E ele estava falando, eu não sou guarda do povo de Israel. Ele estava bravando, Deus nunca falou bater, mas 2 vezes ele bateu com raiva, né?
pedra e saiu água. Mas ele manipulou o mandamento de Deus, manipulou a palavra de Deus. Por isso ele não entrou terra prometida. Ele somente olhou terra prometida em cima de montanha e ele morreu. Até agora, ninguém sabe onde tem túmulo de Moisés. Alguém falou que anjo que pegou. Alguém falou que existe túmulo. Mas pessoas, se sabe, se vai adorar Moisés, ninguém sabe. Deus assim levou Moisés. Depois, Josué sempre ficava Moisés, herdeu a herança de Deus. Ele dirigia na terra prometida Canaã, dividiu 12 partes, cada tribo toma conta assim. Somente levita, tribo Levi, eles não têm herança, mas outro tribo com filho de José, Efraim e Benjamim, recebeu herança daquela terra. Ele conquistou terra prometida. Depois, juízes recebeu herança de Deus. Quando eles vão trabalhar na horta, Deus se emocionou pelo Espírito Santo, tocou eles como liderança de povo de Israel. Assim, como profeta, Sansão, Gideões, assim, eles adoraram Deus, ensinou. Mas sabe, Juízes capítulo 21, 25, como que o povo de Israel fizeram? Naquele tempo, eles próprios falaram, nós não temos rei, por isso vamos dirigir qualquer jeito, nosso jeito. Assim, estava falando. Mas outro país tinha rei. Por isso, eles não olhando para Deus, olhando do lado do país. E eles gostariam de fazer rei, nome é Saulo. Para ver ele é guerreiro, bonito. Acho que parecido, tem muitos sabedoria. Assim, ele escolheu Saulo. Não é vontade de Deus. E também naquele tempo nós podemos ver Ruth. Ruth é uma gentil, nora de Naomi. Naomi é judeu. Ele gostaria de levar seus filhos com seu marido para outro país, né? Naquele tempo, se vai ficar outro país, como animal, ele estava adorando outro deuses, assim, tipo. Por isso não pôde partir, por causa de fome. Naomi, com seu esposo, desobedecendo a palavra de Deus, saiu para outro gentil e perdeu seus filhos. Mas Ruth nora, ela gostaria de seguir sua sogra. Deus de sogra vai ser meu Deus. Assim, pela convicção de salvação, ele confessou diante de Deus. Por isso, sabe quem é Ruth? Ruth é tataravô de Davi. Olha, podemos ver, Deus não olha somente apenas de judeus. Qualquer pessoa vai confessar diante de Deus, Senhor é meu Deus. Ele pode virar cristão, escolhido de Deus. Então, Ruth é de gentil, não é judeus. Ele é descendente de Davi. tataravô de Davi. Naquele tempo, também, as pessoas, povo de Deus, não sabiam nada de Bíblia. Uma sacerdote, uma levita, ele nome Elgana, né? Elgana tinha uma mulher, se casou Ana, primeiro esposa, e não deu luz. Ele de novo se casou com outro amante. A Bíblia nunca falou que
levita ou sacerdote nunca pode se casar, pastor nunca pode se casar 2 vezes. E o que acontece? E segundo mulheres, provocou por causa de ela nasceu muitos filhos, mas Ana não deu luz e continua provocando. E Elcana tinha magoada do coração, ele insistiu muitas vezes e um dia ele decidiu para ir ao templo de Deus. E ele foi lá, ela chorando como doido, né? Naquele tempo, sacerdote, ele pensava que ela é doida, acho que tomou cachaça, assim está farambulando. Mas não era assim. Ana ficou muito triste, ele deu voto para Deus. Se Deus me dá um filho, eu vou dedicar para, no templo de Deus, viver vida eterna vida e vai servir ao Senhor. Deus respondeu, resposta de oração de Ana, deu luz e ela nasceu, seu filho Samuel. Depois de tirar chupar leite de mamã, e ela levou diante de Deus e ele virou grande profeta Samuel. Aquele tempo, o Saulo dirigiu o povo de Israel por 40 anos. Quando ele primeiro começou como rei, ele era muito honesto e humilde, mas depois ele se tornou mais reinando, mais ele virou orgulhoso. Um dia, Goliat apareceu no Blessed, quer matar o povo de Israel. Até que Saul, ele tinha medo. Ninguém gostaria de guerra com ele, porque ele é grande, gigante, ninguém pode ganhar. Um rapaz apareceu, pequenininho. Ele cuidava da ovelha, nome é Davi. E ele pegou pedra, eu posso matar. Se Deus ficar comigo, eu posso matar ele. Eu já tinha experiência, assim falou. E o que aconteceu? Saulo, brincando, vai colocar capacete na cabeça dele, colocar as roupas de guerra. E ele se vestiu, mas não deu certo. Muito pesado e não dá. Antes de guerra, ele vai cair. Por isso, tirou todas as roupas até capacete. Ele somente apenas levou pequenininho pedra e ele jogou em cima da testa. Em nome de meu Deus, exército de Deus, vai vencer. Assim. Então, gigante Goliat, você me provocando. Mas este pedra entrou no cérebro, machucou dentro do cérebro e caiu. O Davi pegou o pescoço dele cortado e mostrando. Então, os povos viram como estava Davi e eles falaram que Saulo é 1000, mas Davi é 10.000. Então, Saulo, rei de Israel, virou louco, endemoniado. Ele gostaria de matar Davi por 10 anos. Assim, ele perseguiu. Sempre filho de Saulo, ele gostaria de cuidar Davi, como amigo de Davi, né? Jonathan. Deus colocou para proteger Davi. Desde seu pai gostaria de matar até 10 anos. Assim, Davi foi treinado, ele é humilde, ele tinha segundo o coração de Deus, por isso Deus olhou e Deus colocou como rei de Israel para reinar por 40 anos. Ele tinha muita guerra e todos venceu. Mas sabe, quando ele terminou a guerra, quando ele tinha tempo, ele andava no templo de Deus, em cima olhando de tarde. Uma mulher bate, ele estava tomando banho. Ele foi apaixonado por ela, nem sabendo, chamou ela e dormiu.
Muitas vezes ele gostaria de namorar com ela. Ainda que ele já tinha esposa. E ele adulterou. Finalzinho, ouviu notícia de Batseba foi engravidado por Davi. Mas a esposa dele é comandante de soldado, Uria. É servo de Davi. Ele chegou de guerra. E Davi, para cobrir o engravido do Batseba, por causa de Davi, ele quer cobrir e chamou a esposa de Batseba. Você vai dormir com sua esposa hoje. Mas ele não dormiu. Antes de vai vencer este guerra, eu não vou dormir. Então Davi mandou onde fica muito perigoso, mais forte guerra para como assassino matar Uria. Assim ele pecou, adultério, e depois fez assassinato de Uria, esposa de Batseba. Por isso Davi, quando ele lembrou disso, e arrependendo, né, pela profeta Natan, falou que eu conheço um pastor, criava 100 ovelhas, mas um pastor, só apenas uma ovelha tinha, pobrezinho pastor. Ele cuidava como seu filho, mas um dia este rico pastor chegou, pegou daquela ovelha e matou e comeu. Davi bravo. Quem é ele? O profeta Natan falou, você que fez adultério com Batseba e matou a esposa de Batseba, Uria. Então Davi, até que estragar travesseiro, ele chorou, mas jejuando, Deus dá misericórdia para Deus, ele arrependeu, mas valor de salário de pecado, Deus levou seu filho primeiro filho de Batseba, matou, levou. Assim, Deus compensou. E também, Davi gostaria de adorar a Deus no templo de Deus. Ele escreveu muito poesia, né? Louvando a Deus, colocou. E uma coisa aqui, ele quer construir templo de Deus, mas Deus não permitiu, porque Davi matou muita gente, na mão de Davi tem muito sangramento, por isso Deus não permitiu. Ele falou que depois de seu filho, Salomão pode ser assim. Mas Davi tinha segundo o coração de Deus, por isso Deus olhou no coração de Deus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 16, estava falando pela descendência de seu corpo. Vai estabelecer meu reino. Assim que fez. Então, este significa que pela descendência de Davi vai nascer Jesus. Ele vai ser eternamente forte. Eternamente ele vai reinar. O nome é Jesus. Está pré-avisando por futuro. Depois, Salomão se casou com Batseba. Segundo filho, primeiro filho morreu. Segundo filho, Salomão, ele reinava para Israel. Ele deu grande oferta. Por 7 dias, 1000 vacas cortadas, queimando para Deus. Ele tinha pedido de oração. Deus respondeu pelo sacrifício de Salomão. O que você quer? Salomão falou para Deus, Senhor, eu não sabe nada de reinar o povo de Israel. Eu preciso de ter muita sabedoria de Deus. Senhor, me dá sabedoria. Então, Deus deu sabedoria de Deus para Salomão. Um dia, 2 mulheres apareceram. Uma mulher dormindo
e ela pisou, seu filho morreu, recém-nascido. E ela pegou outra filha dela e duas mulheres falaram que esse filho é meu. Então Salomão usou a sabedoria de Deus, colocou uma bebê renascido e pegou faca para cortar, quero matar. Então mãe verdadeiro falou, deixa, ele vai morar com ela, eu não sou mãe dela. Mãe verdadeiro falou. E outra mulher pegou. Então Salomão percebeu rápido quem é mãe verdadeiro e outra mulher colocou no prisão. Assim jeito ele dirigia. Também ele gostaria de construir o templo de Deus e templo de Salomão, né? Ele se casou com 700 esposas, 300 concubinas. E o que acontece? Elas todas são uma princesa de outra nação. Salomão realmente dirigiu o mundo inteiro. Por isso, para construir o templo de Salomão, traz muitos ouros pela nação. Princesas, 700 esposas trazeram muitas riquezas, 300 concubinas. Mas elas trazeram ídolos também. Quando ele se tornou jovem, ele dirigiu bem. Quando ele envelheceu, as mulheres, voz mais alta, ele começou a obedecer palavras de concubinas, esposas. Eles trazeram ídolos. Dentro do templo de Salomão, o que fez? As esposas colocou muitos ídolos, concubina também. Deus abominou. Estava muito bravo. Deus falou, não vou destruir agora, mas pela sua descendência eu vou dividir 2 pais. Eu vou mandar como cativeiro para outro país. Assim que Deus já prometeu para Salomão. Salomão, arrependendo, né, ele escreveu Provérbios. Depois tudo vaidade, tudo que é em vão, vaidade, assim falou, né? Ele pecou. E Salomão nasceu Roboão. Sabe, Salomão também cobrou muito seu povo para construir o templo de Deus. Ele recolheu muito imposto. Ele deu chicote para o povo, né? O povo de Israel não pôde aguentar mais. O que aconteceu? Deus dividiu 2 partes. E o povo de Israel foi 12 tribos, né? 10 tribos deu rebelião contra Salomão. Um país fez com Jeroboão. Ele é comandante de Roboão. Então, ele, para o povo de Deus, tem que cultuar no templo de Salomão, Jerusalém. Mas ele usou a cabeça que não vai colocar, vamos dividir este país, Israel Norte. Então, vamos colocar templo onde fica Dan. E ele colocou bezerro de ouro. E o povo de Israel, 2/3, quase a maioria, 2/3 de povo de Israel Norte, adoraram bezerro, material, dinheiro, do religião de Egito, adorou. Israel Norte. E Judá do Sul, pelas 2 tribos, foram feitos com Roboão, filho de Salomão. Eles continuam adorando no templo de Salomão, mas Deus mandou outros pais de soldados de Babilônia, e rei Nabucodonosor de Babilônia chegou e eles capturaram todos os povo de Judá do Sul, levou antes de 586 anos.
Pela 3 vezes, eles pegaram escravidado de povo de Judá para Babilônia por 70 anos. E também Jeroboão dirigiu Israel Norte. Esse também uma nação Assíria. Assíria chegaram, pegou todos os capturados de povo de Israel Norte, pegar para a Assíria para fazer escravidão, cativeiro. Assim, 3 vezes, cerca de antes de Cristo, 722 anos, acontece assim. Mas Israel Norte, como que eles fizeram? Morando como estrangeiro na terra Assíria, a maioria todos reis são malditos e também eles gostariam de matar para quem vai ser mais rápido rei de Israel Norte. Assim, também adoraram muito idolatrias, eles malditos, eles gostariam de se casar com outra nação, com ídolos. Assim, por causa de grande idolatria por 210 anos, foram todos destruíram. Todos casamento misturaram, virou carnes. Naquele tempo, uma rei Acabe tem sua esposa Isabela. Ela é grande prostituta de ídolo. Ela influenciou até que Judá do Sul, muitos lideranças, reis, pecaram pela idolatrias. Assim que eles fizeram idolatrias, eles desapareceram por 70 anos no país de Assíria. Naquele tempo também, muitos profetas de Deus ficaram e dando mensagem de Deus, mas não adiantava. Desapareceram todos raças de Israel Norte. Mas Judá do Sul foram escravizados, cativeiro da Babilônia. Eles, pelo sofrimento, 70 anos, nunca fez idolatria, arrependendo, nunca misturou com casamento de cristão e anticristão. Pela 3 vezes foram levados, também depois passar 70 anos, Deus providenciou que um rei de Pérsia conquistou Babilônia e salvou o povo de Judá e libertou para voltar, reconstruir o templo de Salomão. 50 mil povo de Judá, eles chegaram, regressaram para Jerusalém, reconstruiu o templo de Salomão. Naquele tempo, só homens foram lá. Por isso, homem tem muita saudade de mulheres, se casou com outros gentios de idolatria. Mas até que Deus providenciou, todos vai separar com daquelas mulheres. Vocês somente vão se casar com descendência de Judá, descendência de Deus. Eles obedeceram, grande sofrimento tinha, grande separação também tinha. A época de regressaram o Judá do Sul, naquele tempo também, dentro da Babilônia, foi conquistado pela Pérsia. Naquele tempo, tinha profeta Daniel. Também Daniel, ele traduziu de sonho de Nabucodonosor. Ele viu grande estátua, cabeça de ouro e feito prata. E aqui barriga bronze. Depois pé ferro. Depois no pé ficava terra. Assim significa que Daniel explicou esse sonho de Nabucodonosor. Primeiro, Babilônia, ele vai dirigir, mas outra nação, Pérsia, vai conquistar Babilônia. Também Pérsia ficava, mas não adianta, outro país grego vai conquistar Pérsia. Mas Pérsia não adianta. Daqui a pouco, Roma vai conquistar grego.
mas Roma também não pode permanecer. Daqui a pouco, Europa, mundo inteiro vai conquistar Roma. E depois, uma grande pedra em cima fica, ninguém pegou, mas em cima ficou. Ele vai bater este grande estuda e vai destruir. Essa grande pedra pela segunda vinda de Jesus, vai chegar. Primeiro Jesus chega para salvar, mas segunda vez Jesus vai chegar, ele vai ser como julgar o mundo inteiro. Este estava falando. Então, diante de Deus, ninguém vai permanecer. Diante de Deus, nenhum vai permanecer. Quem é grande rei dos reis? É Jesus. Daniel explicou sono de Nabucodonosor. Assim que fez. A época de Pérsia, rei de Pérsia, Ciro mandou, apoiando o povo de Judá voltar para reconstruir o templo de Salomão. Muitas gentes, centenas de milhares, povo de Judá ficava na Pérsia. Naquele tempo, Haman gostaria de matar o povo de Judá na Pérsia, né? Naquele tempo, Deus escolheu Esther, ela virou rainha de rei Assuero. Ele salvou o povo de Judá. Então, nós podemos ler leitura da livro de Esther, mesmo que tempo de em Babilônia. Podemos ler mesmo tempo. Então, depois, remanescente de Judá do Sul continua descendo. Eles viraram descendência de Jesus. Então, descendência de Jesus, no Mateus está falando, ligado com o Antigo Testamento. Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, depois permanente de Judá, e chegou Jesus. Olha, maravilhoso. Então, antigamente, aliança para conhecer, nós somos pecadores. Não conseguiu todo ser sacrifício. Toda vez fez, mas não deu certo. Mas pelo futuro, nova aliança, Jesus entrou, templo de Deus, foi crucificado, uma vez entrou, conseguiu aliança, depois ressuscitou, ele garantiu nova aliança. Então ele ensinou aliança para lembrar pão e vinho, Santa Ceia também. Então, Jeremias capítulo 31, versículo 31 até 34, Deus estava falando, eu vou escrever minha aliança dentro do teu coração. Tu vais ser meu povo, eu vou ser teu Deus. Assim que Deus falou. Antigamente, no tabernáculo, no templo de Salomão habitava, mas a aliança de Deus, lei de Deus, onde fica mais? Agora, dentro do meu coração. Onde está a igreja? Tem igreja, templo, mas realmente cada um de nós, onde fica com Jesus no coração, nova aliança, dentro do meu coração. Então, nós, depois este remanescente sobrado de povo de Judá, eles se tornou descendente de Jesus. Mas descendente de Jesus, pelo Jesus, nascimento de Jesus não é de sangue. É diferente pelo Espírito Santo, ele foi nascido. Então, depois Deus, 400 anos, não falou nada. Um tempo
silêncio, tempo de providência do Senhor. Não tem nada de palavra. E depois terminou Malaquias. E depois, agora está começando Novo Testamento. Então eu falei desde Gênesis até Malaquias, 39 livros de este é panorama da Bíblia. Muito obrigada, vocês ouviram minha palavra. Então nós aprendemos panorama da Bíblia de Antigo Testamento. Obrigada. Que Deus abençoe vocês. Amém.